das canções que você compôs ali, você cantasse aqui no estilo de sábado, derrubava a live. Eu ia derrubar a live. O negócio aqui. Muito bem, voltamos aqui. Olha, a coisa foi tão chique que tivemos até um intervalo aqui para você poder, quem está em casa aí, né, acompanhar. Tem tanto peso histórico aqui que não aguentou, caiu, mas é peso histórico, não é sobre peso mesmo, porque aí é comigo, né? Tudo bem, eu entendo. Vamos voltar aqui ao nosso querido César e o Elias. O César que também tem feito um trabalho incrível, fazendo as partituras, né, atualmente, tem acompanhado o Guilherme Kerr, tem acompanhado o Paulo no lançamento, ele vai falar mais disso no culto à noite. E aí, César, vencedores anos 90. Obrigado, pastor Ramon. Boa tarde, graça e paz a todos. Uma honra estar aqui com todos vocês. E eu concordo com o pastor Genésio de que nós temos que continuar trabalhando. E vou... Na fala final do Jorge Camargo, ele honrou e agradeceu todo mundo que veio antes. E é isso que eu quero fazer também nesses minutinhos. Então, a primeira pessoa que eu reconheço que teve a coragem de chamar um garoto de 17 anos para trabalhar junto foi exatamente o pastor Genésio de Souza. Muito obrigado pelo seu carinho. Deus continue te abençoando. Depois, eu morava em Piracicaba, depois cheguei aqui em São Paulo. Então, a outra pessoa que teve a coragem de chamar um garoto de 18 anos para trabalhar junto foi o pastor Nelson Bomilca. Obrigado pelo seu carinho de sempre, Nelson. Pastor, um dos pastores do Projeto Raízes, para onde eu fui chegando aqui em São Paulo. Nelson me apresentou para Vencedores por Cristo e me apresentou para Jorge Camargo, que foi quem teve a coragem de me colocar, corajoso, de me colocar para fazer a produção do CD Presença e também acompanhar ele em turnê nacional. Nessa época, em começo dos anos 90, realmente eu fiz parte da 50ª
equipe Vencedores por Cristo, ao lado do meu grande amigo, conheci Elias Loureiro na equipe, e foi nessa época que eu estava escrevendo meu primeiro musical, e a música de encerramento é Os Céus Manifestam, que o título original é Adoração. Vencedores gravou, o Projeto Raiz gravou, e hoje eu tenho a graça de ouvir ela pelo Brasil e cantar pelo Brasil. Seguindo nesse breve timeline, também o nosso querido Alex Dias Ribeiro, que muito legal ver você aqui, Alex, teve a coragem de colocar para produzir um DVD de Atletas de Cristo. Vavá, que teve a coragem de me chamar para fazer trilha de publicidade, jingles e trilhas. E falando nessa missão Vencedores por Cristo, eu também quero, em nome de Enologia Cristã, agradecer e ressaltar a presença do meu amigo Alexandre Abreu, que está aqui. Ele é o líder da banda Vencedores por Cristo. Obrigado pelo trabalho que Vencedores também vem fazendo. Também quero ressaltar aqui, o Vavá falou que está em casa, eu também estou em casa. Estou vendo aqui meu amigo maestro desta casa, maestro dessa igreja, Cremilson dos Santos, amigo de longa data. Obrigado pelo carinho de sempre. E, mais agora, meu grande amigo Paulo César, que teve a coragem de me chamar para lançar o novo CD do Grupo Logos, novo álbum do Grupo Logos, novo álbum do Grupo Logos esse ano. Então, assim, glória a Deus pela vida de vocês, pela vida de vocês, pela vida de vocês. Deus seja louvado, a jornada continua. Boa noite. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui, do convite feito pelo Robson, né? E eu acho que o que eu posso dizer aqui nessa noite é que eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder ser, acho que fruto de tudo isso que a gente está ouvindo aqui essa noite, né? Eu venho de uma família cristã, meu pai pastor, minha mãe ministra de música, e desde pequeno, lá em Americana, onde meu pai pastoreava, eu cresci ouvindo Paulo César, Vencedores por Cristo, tive o privilégio de participar como equipante do Ministério do Acampamento Palavra da Vida durante 5 anos, e logo que eu, ainda estudando no Colégio Batista e membro da Igreja Batista da Liberdade, tive a oportunidade de participar, como César disse, da 50ª equipe de Vencedores por Cristo. E foi ali que, de uma certa maneira, começou o meu ingresso na música cristã, onde eu tive a oportunidade de gravar uma das canções, algumas canções em alguns CDs, mas uma que é mais conhecida, que é a música É Teu Povo, que surgiu exatamente numa dessas viagens. Se eu não me engano, foi exatamente na viagem que fizemos ao Nordeste com uma equipe, e que foi registrada num dos discos de louvor. E eu agradeço a Deus, porque eu acho que eu sou a prova viva de que o ministério de música na igreja, ela alcança os jovens, ela alcança aqueles corações que desejam servir, né? que desejam inspirar outras vidas. E eu acho que o que está acontecendo aqui nessa noite é exatamente isso, né? Uma celebração da música, uma celebração da composição, uma celebração da cultura evangélica brasileira, que é algo que talvez a gente precisa resgatar, né? Incentivar, para que os próprios cristãos, músicos cristãos, invistam em composições nossas, com a nossa cultura, com a nossa melodia, com o nosso ritmo, né? E eu acho que nessa noite a gente tem essa oportunidade de refletir, de poder incentivar e de poder talvez ter esse ânimo novo de continuarmos impactando a igreja cristã evangélica, fazendo exatamente, cumprindo a missão que Deus deu a cada um de nós, segundo o propósito que Ele deu a cada um. Amém? Amém, coisa boa. Eu estava falando com Elias um pouco antes de começar, eu
fui numa sequência de igrejas na região em que eu estou pastoreando, ali em Teresina, e toda igreja que eu ia cantando novamente, né, o teu povo. Eu falei, puxa vida, o pessoal resgatou o Louvor 8 de vencedores. E aí até que alguém falou assim, não, porque a IP Alpha. Eu falei, hã? Não, essa música é da IP Alpha. Eu falei, não, essa música é de vencedores. Aí que eu descobri que a IP Alpha, né, que os meninos gravaram ali, eles estão realmente influenciando muito, né? Mas é bom ver a canção de volta, e é melhor ainda quando a gente sabe a origem da canção, né? Então, glória a Deus, uma belíssima canção que está de volta aí, com certeza, para abençoar as igrejas. E, caminhando aqui para o final, ainda tem o Rodolfo. Não é pessoal, Rodolfo, brincadeira, é um amigão, Rodolfo. Anos 90, e vocês numa linha, eu brinco e digo, o casal mais amado e mais querido da música cristã. E eu, como batista aqui, né, falo isso aí, um tesouro batista que nós temos. Mas eu queria agradecer, obviamente, vocês estarem aqui. Mas vocês, além de gravarem ali nos anos 90, vocês ficaram muito associados com uma área que a gente não falou aqui, que são os musicais, as cantatas ali, a partir do meio dos anos 90, muita coisa da Integrity, né? Mas como não lembrar do Deus Conosco, por exemplo, né? E vocês muito ali ligados exatamente nesse trabalho da tradução, da gravação. Quem aqui, acredito que todo mundo conhece os kits de ensaio, né? Com as vozes de vocês. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho exatamente dessa questão. Aí. Não, vou falar isso não. O Eduardo que vai falar agora, porque ele é o falador lá de casa, mas eu quero dizer para vocês, meninos e meninas, vocês são lindos. Vocês foram a minha inspiração para se tornar uma cantora. É só isso, agora eu passo para ele aqui. Bom, rapidamente, eu e a Sil começamos oficialmente em 93. Nosso primeiro trabalho foi lançado pela Bom Pastor e teve o Grupo Prisma como, imagina, a gente tinha que chamar de trio, não de backing vocal, né? Porque o Prisma estava num momento impressionante e a gente começou contrário de tudo que vocês disseram, porque vocês vieram trabalhando, quebrando paradigmas, trazendo a música ao vivo, trazendo o violão, a bateria, e quando eu cheguei na igreja, já tinha vencedores, então eu não estranhei nada. Para mim estava tudo em casa, então já tinha bateria, você lembra, Jorginho? O camarada lá na bateria da igreja arrebentava. O grupo dele, tinha o grupo, o Jorginho cantava no grupo dele e tal, e o Genésio também estava por lá. E o que acontece? Por que eu digo que a gente foi na contramão? Porque os anos 90 teve uma enxurrada de música americana. Então você tinha lá, bombardeando a gente, Michael Smith, Sandy Perry, Amy Grant, em tudo quanto era canto. E foi para nós a primeira vez, gente, e por favor acreditem, não é porque a gente se acha melhor, não é, diante de Deus. A gente se entendeu vocalmente, porque a Sil tinha uma voz com bastante extensão, e a gente pensou, meu Deus, dá para a gente cantar. E aí a gente cantou a primeira vez com 17 anos, e sempre com tudo que vocês viveram, como berço, porque foi o grande impulso. Talvez vocês não tenham pensado no que eu vou dizer, mas do momento em que nós estávamos, vinha um eco de vocês dizendo, é possível. Seja como for, é possível. E aí a gente virou provavelmente um dos primeiros cantores de playback. Não tinha jeito, gente, não tinha quem levar, as igrejas não podiam bancar, e Deus chamou a gente, aí complicou tudo, porque eu falei, Senhor, peraí, o Senhor chama, mas cadê os instrumentistas, Senhor? E a gente não tinha, e a gente então entrou por esse caminho aberto por vocês, trazendo uma nova possibilidade, porque cada um de nós alcança
um nicho. E a gente começou dessa forma, e por essa porta a gente entrou, e já são 32 anos. E na década de 90, quando chegamos na Bom Pastor, uns anos depois, a gente começou a fazer os musicais, e que eram essas grandes cantatas de Natal, de Páscoa. E aí a gente fez Deus Conosco, Vivo Está, Faz-nos Um, e o mais importante deles foi experiência com Deus. Tudo com a bagagem que nós tínhamos de coro. Quer dizer, a gente só foi convidado porque aquela praia, aquela área do canto era a nossa. E eu tinha a regência. Se não fosse assim, talvez seria feito de outra forma. Então eu fico impressionado de ver como aquilo, a gente foi muito pichado porque a gente usava playback, muito pichado. Pô, todo mundo vem com o violão, com um pianista, e eu não tinha para levar. Agora o que eu ia fazer? Eu ia parar? Não, porque lá de trás já vinha um eco que dizia: é possível, é possível. E passou esse tempo todo, meu amigo, e estamos aqui. Glória a Deus. O pessoal brincava de vocês no playback, aí hoje todo mundo no VS. Né? Qualquer igreja. Pois, mudou que ironia, o quê, né, né? amigo? Que ironia. Só sofisticou, né? E hoje em dia está todo não mundo chama lá. Playback. 1, 2, 3. Hoje não é playback, é VS, é clique, é a mesma coisa. Playback. Se você olhar, piorou. Se você olhar, piorou. Exatamente. Muito bem, e o último aqui a falar, eu estou brincando muito com o Rodolfo é um amigo pessoal que eu tenho, eu sei que ele está sentindo o mesmo que eu aqui, a alegria de aqui estar, não vou dizer a idade dele, mas eu nasci em 80, então eu realmente estou aqui assim, extasiado, porque é como se eu voltasse no tempo lembrando, desde menino ali, meu pai dando disco, quando eu comecei a comprar CD, vocês, a história está aqui, né? As pessoas que eu escutava e eu escuto, e o Rodolfo também é assim, e ele tem um ministério incrível que já está na área do resgate do que vocês fizeram, que é o Palavra Encanto. E ele também tem um podcast, ele faz umas listas ali, gente, vamos aqui, as músicas sobre a adoração, o Natal de compositores brasileiros, ele forma um índice ali, incrível podcast, e ele está aqui já para falar dessa experiência do resgate, já na atualidade aqui. Acabou de sair uma música linda do Cantoria, e com Guilherme Kerr, e ali para as novas gerações, uma turma mais nova. Eu queria que você encerrasse aí falando exatamente do privilégio desse resgate. Bom, gente, boa noite. Boa noite, gente querida, gente bonita, gente cheirosa. Você que espalha o bom perfume de Cristo pelo Brasil e pelo mundo. Se você espalha o bom perfume de Cristo, você é um cheiroso de Jesus. E é muito bom a gente estar junto aqui. Eu realmente não tenho roupa para estar aqui. Me sinto honrado, um privilégio. Obrigado, Ramon, Robson, parabéns ao Enologia. Palavra Encanto, na verdade, nasceu, ele foi gerado, digamos assim, em 2019, né? Mas as canções autorais já são anteriores, mas em 2019 a gente então gravou o primeiro álbum com produção lindíssima do César, e com um cheiro e um sabor de tudo aquilo que vocês fizeram. A influência, acho que de cada um de vocês está clara ali no nosso trabalho, né? Aliás, o César produziu 2, né? Depois um trabalho single que o Jorge carinhosamente participou conosco, né? Do Palavra Amada. E a proposta assim, do Palavra Encanto, a gente tem as canções autorais, o Ramon falou aí do Enário. Enário, a gente, assim, hoje em dia com tanta coisa, uma das maiores dificuldades é você conseguir garimpar repertório, né? Porque ao mesmo tempo que tem muita coisa, você vê todo mundo cantando meio que a mesma coisa, né? Tem muita alternativa, mas as canções são basicamente as mesmas. Então a gente fez um trabalho bem legal, está lá no Spotify do Palavra Encanto, para quem tiver curiosidade, nas playlists do artista. Construímos o Enário. O que é o Enário? É uma espécie de um inário digital e colaborativo. Classificando, a gente pegou, a Suzy Costa ajudou demais, a gente pegou os temas que os inários costumam usar como classificações, então, canções de convite e adoração, canções adequadas para ceia, né? E fomos então pegando as canções
tanto as mais clássicas, antigas, como também as mais novas e modernas, e fomos então categorizando, de maneira que é muito legal andar às vezes pelo Brasil e ver alguém dizendo, cara, aquele enário me ajuda demais, porque na hora de montar de repente um culto cujo tema da mensagem é paz, lá tem umas 30 ou 40 canções congregacionais, com bom conteúdo bíblico e teológico e com gramática validada, tem isso também, né? O português está ali, tem muita música boa que ficou de fora, às vezes por uma conjugação errada, enfim. E aí o cara pode usar isso como uma fonte de repertório, é muito, muito legal. Esse é o Enário, né? É uma das iniciativas. Então, é isso, Palavra em Canto tá aí para servir a igreja. No que a gente tem feito de música autoral, né? Você mencionou algumas gravações. O objetivo é, como o próprio nome diz, né? Composições a partir da palavra, a palavra sendo cantada, e também numa linguagem musical que, como eu disse, reflete essa influência claramente, mas uma linguagem musical que mostra que é possível a gente ter um culto leve, alegre, significativo, dinâmico. E é legal que quando a gente vai nos lugares, as pessoas, é como se fosse um negócio tão diferente, e na verdade não é diferente. Nesse sentido, é um pouco do resgate do que todos vocês pavimentaram e construíram, né? Queria honrar duas pessoas aqui antes de concluir minha fala, e pego aqui o gancho na fala do Genésio, né? O que é que nós podemos fazer pelo futuro? E uma das coisas que foram feitas por mim, eu só não sou o caçulinha, porque o Ramon é um pouquinho mais novo que eu, né? Mas uma vez eu já compunha as canções, e ali para o contexto da igreja local, não falava para ninguém que as músicas eram minhas, né? Minha mãe só foi descobrir que algumas eram minhas quando a gente gravou o primeiro álbum. Falou, é sua essa música? Falei, é. E uma vez o Maurão foi lá na igreja, nossa, e alguém falou para ele que as duas músicas que a gente cantou eram minhas. Ele chegou no final assim e falou assim, Rodolfo, suas músicas são boas. Rapaz, um cara do calibre do Maurão vir dar uma palavra de incentivo dessa, fez muita diferença para mim. E isso é um pouco do que vocês, dinossauros, com o maior respeito, eu sou uma lagartixinha aqui no meio dos dinossauros, podem fazer com quem vocês veem que está compondo com seriedade, com responsabilidade, para o contexto da igreja local ali, faz muita diferença. E o César fez o mesmo. Quando estávamos ali para gravar, eu relutei muito tempo para gravar, e o Paulo nos aproximou, né? Irmão do César, querido amigo, saudoso. E o César, quando ouviu as canções, talvez por gentileza, ele demorou para ouvir, né? Mas ouviu. E quando ele ouviu, falou, irmão, olha que tem música boa aqui, né? E fez toda a diferença também. Então, acho que isso é algo que a gente pode fazer, vocês podem fazer, nós podemos fazer, para que outros venham, sigam, trilhando esse caminho pavimentado por vocês. Deus abençoe cada um. Muito obrigado pelo que vocês são, fizeram e fazem pela música cristã. Muito bem, então é dessa maneira que nós vamos chegando ao final. Parecia impossível, em alguns momentos achei que seria. Um podcast com tanta gente de história, com pouco tempo, foi 2 horas, mais de 2 horas, mas para essa história a gente diz que é pouco tempo, mas deu certo. Quero agradecer a vocês que estão em casa acompanhando, ou como já brincamos aqui, vão assistir em algum outro momento. Lançamento do livro do Inologia, procurem no perfil do Inologia, aqueles que aqui estão podem adquiri-los. Teremos também em outubro aí um belo evento, Jaziel está aqui me lembrando, Nossa Música, não é isso? Nossa Música Brasileira em outubro, é só procurar nas redes do JV. Quero agradecer a presença também agosto. Vai chegar em outubro, já vai ter terminado. Não, a informação veio dele. O Jaziel que falou aqui. E agora, é agosto ou outubro? É agosto, Jaziel. Então é agosto. Estou só retransmitindo o recado. Quero agradecer a presença da doutora Doroteia Kerr, que também está aqui conosco, né? Que Deus possa abençoá-la, que privilégio. E a todos aqui, nós estamos desta maneira encerrando
a live. Depois que encerrarmos a live, todos aqui vão ficar de pé, que a gente tem aquela tradicional foto ao final e algumas instruções. Mas Deus abençoe a todos aí em casa, que a gente continua aqui. Não, vai dar muito trabalho aqui, senão até o povo se acertar aqui. Vamos, tenham paciência aqui a foto.